vamos começar aqui pela nossa parte principal. Eu já fui pro ferro, tá? Passei aqui o meu tecido, fixei ele aqui na minha entretela, passei com o ferro, né? Apertando bem só o tecido e a entretela. E agora a gente vai colocar sobre aqui a nossa manta, colocar alfinete, né? E fazer o nosso matelacê ou quilt livre, nas duas partes, tá? Aqui na nossa... no canal do zíper, eu peguei também uma parte do tecido, tá? Uma parte do tecido e passei de leve só aqui sobre a minha manta, tá? Pra fixar aqui na minha manta. Que também vou fazer o meu quilt ou matelacê. Essa parte aqui a gente vai reservar, tá? A outra parte de tecido. Na lapela aqui, aquela parte menor de tecido, né, com a entretela, também fixei, passei com ferro. E aqui a parte quadriculada, eu já posicionei os meus quadradinhos e também passei a ferro. Só aqui você vai ter que tomar o cuidado de ir colocando o ferro assim e apertando, tá? Não pode passar o ferro, senão os quadradinhos acabam saindo do lugar. A mesma coisa eu já fiz aqui no meu fole. Também já posicionei e passei com o ferro. Então, eu vou agora para a máquina fazer o matelacê das minhas partes. Coloquei os alfinetes aqui nos 4 cantos, né, para fixar o meu tecido aqui na manta. Marquei o centro da minha peça e posicionei a fita no ângulo de 45 graus, que é o ângulo que eu geralmente utilizo para fazer as minhas peças. Eu também gosto muito de utilizar a fita, tá? Pra fazer, porque ela tem a largurinha de 2,5 cm. Mas se você quiser fazer com a largura maior, fica a seu critério, tá? Então, a gente vai começar costurando aqui do ladinho aqui da fita. Chegou aqui no final, a gente volta aqui pelo outro lado. Eu estou utilizando uma máquina doméstica e a largura do ponto, o comprimento do ponto é 3,5 centímetros. Então, aqui eu acelerei um pouquinho o vídeo, mas o que eu fiz aqui foi costurar dos dois lados da fita, daí eu retiro a fita, colo sobre a última costura e costura ali rente à outra borda da fita. Então, agora a gente vai repetir, tira a fita, cola aqui novamente, vai repetir até o final e depois na outra direção também, tá? Então, eu vou fazer todas essas etapas, que não tem segredo, e volto pra mostrar como ficou. Fiz o matelacê aqui no canal do zíper e nas duas partes do espelho. Então, vou vir aqui com o molde do canal do zíper, vou colocar sobre a minha peça já feita o matelacê e vou riscar essas duas laterais aqui, aqui e aqui. Vou passar uma costura sobre esse risco e depois eu vou recortar aqui rente a essa costura. Aqui no corpo, no espelho, também fiz isso. Coloquei o meu molde aqui sobre, risquei e depois eu recortei e ele vai ficar assim, tá? Então, essas partes aqui a gente faz isso e daí vamos reservar. Agora, a gente vai estar preparando aqui a nossa lapela e o nosso fole. Eu começo aqui dobrando a minha peça ao meio. E vou passar aqui uma costurinha com a margem de 0,5 centímetro, tá? Então, se sua máquina como a minha for a doméstica, a margem geralmente é de 0,75. Então, a minha tem a opção de mover a agulha para a direita. Daí, eu consigo deixar com a margem de 0,5 centímetro.
Se sua máquina não tiver, então e você não tiver um calcador que dê para adaptar ali na sua máquina e deixar com a margem de meio centímetro, você acha que terá que acrescentar uma ou duas fileiras aqui, a mais de quadradinho, tá? Para cima e para baixo. Porque eu fiz o cálculo aqui pro meio centímetro, né? Para costura de meio centímetro. Então, se você fizer com a de 0,75, acrescenta 2 para garantir, né? Um de cada lado aqui e um de cada lado em cima e embaixo. Antes sobrar do que faltar, né? Então, a gente vai fazer isso, vai costurar aqui todas essas fileiras, começa ali pelo centro e vai dobrando e costurando aqui, tá? Costurou aqui também. No final, você vai recortar aqui, bem rente aqui, a borda para você poder abrir essa costura, como eu fiz aqui, né? Eu recortei, ela tava aqui assim dobradinha, né? Onde eu costurei, recortei aqui bem rente onde fica a dobra, para eu poder abrir essa costura e passar a ferro, tá? Fez todas aqui, abriu todas as costuras, depois a gente vem na outra direção. Também começa aqui pelo meio e também vai passar aqui a costurinha com a margem de meio centímetro. Da mesma forma, abrindo a costura depois e passando a ferro, que daí ela vai ficar todinha assim, tá? Depois de feito isso, a gente vem aqui com a nossa manta, que a gente havia deixado ali reservada, né? Coloca o nosso trabalho aqui já costuradinho sobre, coloca uns alfinetes e vai fazer o quilt livre ou o matelacê que você preferir. Aqui eu vou costurar sobre as costuras, tá? Fazer o meu matelacê aqui, o meu quilt, sobre a costura, sobre todas as costuras, tá? Eu vou fazer essa etapa e volto pra mostrar como ficou. Fiz a costurinha decorativa aqui sobre a minha costura, né? Em todos os quadradinhos. Peguei aqui o molde da minha lapela, coloquei sobre, risquei, costurei sobre o risco e agora eu vou recortar aqui rente a essa costura. Aqui no fole, a mesma coisa. A gente fez a costurinha decorativa, coloquei meu molde aqui sobre, risquei, costurei e agora eu vou recortar também. Depois de recortar essas duas partes, a gente pode reservar. Vou pegar aqui uma parte da frente, né? Um espelho aqui, o corpo, uma das partes que vai ser a minha frente. Então, eu vou pegar aqui meu molde pra gente ver. Vou descer aqui 4 centímetros a partir aqui da borda superior. Então, eu pego aqui a minha régua, posiciono ali. E passo um traçado. Aqui, a partir dessa borda superior, a gente desce 1 centímetro, que é a largurinha aqui do espaço pra gente pôr o zíper. Desce 1 centímetro. E aqui, pra fazer o cantinho aqui, a lateral, é da seguinte maneira. A gente alinha aqui a parte superior, né? O risco aqui superior. E deixa 5 centímetros, tá? E daí faz o risquinho aqui na lateral. Então, eu coloco aqui em cima, alinho bem a parte superior, deixo espaço de 5 centímetros e risco. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Aqui não vai bater porque o canto é arredondado aqui, né? A lateral. Então, só vai ficar certinho ali em cima e aqui o cantinho. Então, feito isso, agora eu marco a metade, que seria meio centímetro. Passo um risco também e já faço o cantinho aqui onde eu vou recortar. Não precisa ser exatamente como está aqui no molde, tá?
É só pra gente recortar pra depois poder virar a nossa peça. Viro a minha frente, marco aqui 2 centímetros com a régua e posiciono o meu bolsinho, a parte que tem 28 centímetros, direito com direito, centralizo e coloco dois alfinetes aqui para segurar. E aí, eu vou pra máquina mostrar pra vocês como eu passo a costurinha aqui sobre esse risco. Agora, eu vou começar a costura aqui pelo meio, tá? Na parte superior aqui, no primeiro risco. A gente vai costurar em todo o contorno dessa peça. O risco aqui no meio vai ser pra recortar depois, tá? Então, eu vou começar aqui pelo centro, vou colocar um pontinho bem apertado, tá? Vou diminuir o ponto uns 1,8 ou 1,5, como você tiver na sua máquina, tá? Eu vou fazer aqui com 1,5. Então, eu vou iniciar aqui pelo meio, sem dar retrocesso, tá? Pra não marcar. Acelerei essa parte do vídeo também por não ter nenhum segredo, que é só costurar aqui em cima da linha, né, do contorno, e no final não dá retrocesso. Depois de feito aqui a costurinha, a gente vai recortar aqui no meio. Então, a gente pega um abridor de casa, coloca aqui o bolso todo pra baixo, né, pra não cortar ele, faz um furinho aqui no meio, e daí vamos recortar. Até ali. E até aqui. Daí, a gente vai fazer esse Vzinho. Cuidando pra não cortar a costura, né? Agora, a gente tira os alfinetes e vai jogar esse bolso todo pro lado de dentro aqui. E aí, a gente vai cuidadosamente aqui, apertando e vincando com a unha. Se você estiver fazendo aqui com o tricoline, você pode também passar aqui com a pontinha do ferro pra assentar, tá? Eu vou passar agora aqui no ferro e daí volto pra mostrar o restante das etapas. Passei aqui com o ferro, né? Cuidadosamente, pra não amassar todo o meu matelassê, só com a pontinha, né? Daí, ele ficou assim. Agora, eu vou pegar o meu zíper, que tem 30 centímetros, e vou posicionar, ó, centralizando ele, né? Centralizo aqui e abaixo. Aí, vou colocar 2 alfinetinhos aqui pra segurar a parte inferior do meu bolso. Um aqui. Posso até pôr outro aqui no meio. E outra aqui na lateral. Feito isso, vou virar aqui a minha peça e trazer esse bolso aqui todo pra cima. Também vou pôr 2 alfinetinhos aqui pra segurar. Viro novamente, agora vou pra máquina e vou passar uma costurinha aqui, iniciando aqui, dou retrocesso e vou passar aqui em toda a parte inferior, também terminando aqui
embaixo com retrocesso. Então, aqui agora eu coloquei um pontinho de 3,5 milímetro, né? Aumentei o meu ponto para ficar um ponto como aqui no meu matelassé. E vou iniciar a minha costura aqui pelo cantinho. Ó. Verifico se ficou retinha a costura. Aqui ele prendeu o meu forro. E do lado de dentro da minha peça, ele já fica limpinho aqui. Agora, eu só dou uma vincadinha aqui com a unha. E vou mostrar como eu prendo a parte de cima. Já posicionei aqui o meu cursor. Então, você vê se ficou tortinho, você retira e põe novamente. Então, vamos prender aqui a parte superior do nosso zíper. De que forma? Puxa seu forro aqui todo pra baixo, né? Desculpa, o seu bolso. Puxa ele bem aqui, deixa ele aqui pra baixo. E vamos prender aqui com o alfinete a parte de cima. Feito isso, eu viro a minha peça, pego a outra extremidade aqui do meu bolso e coloco aqui sobre o meu zíper, cobrindo o meu zíper. Daí, prendo aqui com o alfinetinho. E agora, vou pra máquina passar a costurinha. Vou iniciar aqui. Dou retrocesso, né? No início aqui, vou dar retrocesso. E vou dar a volta aqui em todo o bolso. E finalizar aqui também com retrocesso. Dei uma aceleradinha aqui no vídeo. Aqui eu costurei, como eu havia explicado antes. Puxei o cursor pro lado e continuei a costura. Chegando ali no final, eu abaixei a agulha. Finalizei dando retrocesso. Mostro como fica ali por dentro. O acabamentinho fica perfeito. E vou costurar aqui as duas laterais. Finalizando assim o bolso da minha peça.